dessa semana é de um país que nunca foi citado aqui antes, porque eu nunca tinha lido nada desse país e, na verdade, eu nem conhecia nada sobre esse país, eu só sabia que ele existia. Mas eu fiquei muito surpresa com as coisas que eu descobri. E com o livro também. O livro dessa semana é A Tempestade que Criamos, de Vanessa Chan. E esse livro, gente, ele vai falar sobre a Malásia. Gente, eu não conhecia nada da Malásia. Nada, absolutamente nada. Tanto que eu me senti na obrigação de ir pesquisar sobre, não só porque eu fui fazer esse vídeo, mas até para entender um pouco da dinâmica da história, porque a história ela é ambientada no período da Segunda Guerra Mundial, e a Malásia, nesse período, ela foi colonizada pelo Japão. Ela foi colonizada, não, ela foi invadida pelo Japão. Só que a Malásia é um país que já tem um histórico muito grande de já ter sido colonizado por diversos povos, na maioria europeus, né? Holandeses, portugueses, que eu não sabia, britânicos, e durante a Segunda Guerra Mundial os japoneses conseguiram expulsar os britânicos de lá e invadiram, né? Vocês lembram, não sei se vocês sabem, vocês devem saber, eu espero que vocês saibam, que o Japão estava do lado da Alemanha e da Itália na época da Segunda Guerra. Então, assim, a gente tem uma visão muito diferente da história, porque a gente tem a visão do povo da Malásia que acreditou no que o Japão disse, que disse assim, olha, é melhor estar do nosso lado, a gente vai transformar uma Ásia para os asiáticos, spoiler, não transformou, né? E para essas pessoas, ser invadido pelo Japão, né, no lugar do Reino Unido, seria interessante, seria até melhor, porque não era tão legal lá com os britânicos. Mas foi muito pior ainda com os japoneses, só que não tinha como ninguém saber, né? E a gente vai acompanhar a família Alcântara. Olha aí, ó. Quando eu olhei assim, Alcântara, viu como eu tinha que pesquisar? Por quê? Porque o sobrenome da família é um sobrenome português, tá? E isso daí foi outra coisa que causou uma confusão na minha cabeça, porque eu não conseguia visualizar bem os personagens, porque os personagens, eles têm descrições assim bem diferentes. E quando eu fui pesquisar sobre a Malásia, eu descobri que tem muita gente de muito jeito, de muita religião. E, inclusive, a Malásia, só um adendo aqui, é um país que hoje é riquíssimo, tá, meu bem? Ele teve o glow up dele, ainda bem, dos anos 90 pra cá, ele se tornou assim um país muito, muito top. Inclusive, ele é hoje um dos novos tigres asiáticos. Desculpa, tá? Mas a gente tá falando da época da Segunda Guerra, na época da Segunda Guerra não era assim, né? Mas como eu falei, como a Malásia ela foi colonizada, ela foi ocupada por diversas pessoas de diversas nacionalidades, então tem uma mistura muito grande. E aí era muito confuso pra mim entender como é que era. Tem uma parte do livro em que um personagem descreve mais ou menos como é que é ele e como é que são as irmãs dele. Aí eu consegui ter uma base, mas era muito difícil, porque teve colonização de europeu, mas também teve a mistura asiática. E aí eles falam, tem uns que tem os traços asiáticos, mas tem a pele branca, outros tem a pele mais morena, outro tem a pele mais parda, o outro tem a pele mais escura. E eu, quê? E quando eu fui pesquisar na internet, sei lá, povo da Malásia, apareceu gente assim de um monte de jeito. Aí eu, entreguei pra Deus, usei minha imaginação e fui, né? Mas enfim, a gente vai acompanhar a família Alcântara, que são o Gordon. O Gordon é um personagem figurante, não é nem tão importante assim, né? Mas a gente vai focar mesmo na mãe e nos 3 filhos. A mãe é a Cecília e os filhos são a Jujube, o Abel e a Jasmine. Jujube, gente. Não tinha como eu ler o nome dessa menina e não lembrar da Jujubee do RuPaul Drag Race. Eu só queria ler Jujubee e me vinha à mente a Jujubee, sabe? Desculpa, mas é porque pra mim a pessoa se chama Jujube. Enfim, Malásia deve ser outra coisa, né? Porque em português é Jujuba, mas enfim. A gente vai acompanhar a vida desses personagens e a gente tem momentos que são ambientados em 45, né? E momentos que são ambientados em 35, 36, que é pré-invasão dos japoneses. Por quê? Porque a gente já começa o livro sabendo que tudo está uma porcaria. Que ficou uma porcaria, a invasão japonesa foi uma grande porcaria, esculhambou tudo ainda mais do que estava antes. Se estava ruim com os britânicos, com os japoneses ainda ficou pior. Sabe quando o Tiririca foi candidato, que ele disse assim, pior que tá não fica? E ficou? Pois é,
Foi a mesma vibe, né? E aí, a gente acompanha a vida desses personagens, né? A Jujube é a mais velha, é adolescente, o Abel também é adolescente, e tem a Jasmine, que é criança. E as consequências dessa invasão japonesa foram muito, muito complicadas. E uma dessas consequências, inclusive, é o sumiço do Abel, né? O sequestro do Abel. E após esse sequestro, a gente vê a Cecile, que é a mãe desesperada, e ela fala o seguinte: tudo isso é culpa minha. E aí você fica: culpa sua como, minha senhora? Mas isso é culpa dos japoneses, os japoneses que estão fazendo isso. Explica um pouco. E aí você vai entender por que a Cecília diz que é culpa dela. Quando tem esses momentos que a gente tem essas narrativas que voltam lá para os anos 30, que é pré-invasão dos japoneses, a gente entende por que a Cecília disse que é culpa dela. E sim, também é culpa dela. Eu não vou passar pano aqui para a Cecília e dizer que não é porque é também. Apesar de ter sido os capítulos que eu mais gostei de ler, foram os capítulos dela. Mas ela é a personagem mais detestável da história, tá? Mas assim, foram os melhores capítulos. E aí a gente vai conhecendo um pouco da realidade desse país no período da guerra, que com certeza é uma realidade que quase ninguém sabe, principalmente aqui na parte ocidental do mundo. E que foi um país que sofreu muito, muito com as consequências da guerra. Foram assim, uma coisa muito, muito pesada. E me lembra um pouco, até quando eu li Pachinko, porque Pachinko também fala sobre a invasão dos japoneses, só que na Coreia, né? E a maneira como os coreanos eram tratados e tal. Então me lembrou um pouco, pra mostrar que, tipo, sabe, não tem nada que seja tão ruim que não possa piorar. Não tem nada que seja tão ruim que o ser humano não consiga ser ainda mais podre e piorar ainda mais, sabe? É um livro muito forte. Não é um livro fácil de ler. Como eu falei, a gente vai acompanhar a história da Cecile e desses 3 filhos. O Abel, que vai ser sequestrado. Vai acontecer diversas outras coisas com esses personagens também, que eu não vou falar, né? Porque senão é spoiler. Mas não é uma leitura fácil em questão de tema. Em questão de leitura, sim. É uma leitura bem fluida, bem fácil de entender. É interessante porque é uma curiosidade, é uma coisa diferente. Eu acho legal ler livros que são, assim, diferentes. Mas eu não vou mentir e dizer que é uma leitura fácil, porque não é. Porque a história é muito pesada e é uma história muito realista. Isso é o que pesa ainda mais. Gosta de vídeo de resenha de livro? Livros assim que são mais dramáticos, ou então livros mais de suspense, livros nacionais, livros internacionais? Então se inscreve aqui no Bafulê Literário, porque todo domingo sai uma resenha quentinha de livro bom. Livro que eu deduzi que é bom, né? Eu disse que é bom e eu achei que é bom. Pode ser que você não concorde comigo, mas enfim. E todo domingo vai sair um vídeo aqui, tá? Só que o vídeo que sai no YouTube é com spoilers. Se você não quiser ver os spoilers, ou você para no momento que eu disser vai começar os spoilers, você para. Ou então você vai lá pro Instagram, pro TikTok do Bafulê Literário, porque a gente também está no Instagram e no TikTok, @bafulê.literário. Só que o vídeo lá sai na terça-feira, tá? Então vamos aqui pra parte com spoilers. Eu não pude falar muita coisa antes no começo do livro, né? Tive que deixar tudo em off, mas vamos lá. Gente, a família da Cecília, ela foi completamente desgraçada. É uma desgraceira em cima de desgraceira. Tem umas coisas lá que a gente já imagina que vai acontecer, tem outras que a gente fica assim, chocada. E é uma sensação ruim. É uma sensação ruim nesse livro. É um livro bom, mas ele dá uma sensação ruim, porque é aquele tipo de livro que você sempre espera que vai acontecer o pior. E acontece, sabe? Vamos lá. Primeiro, por que a Cecília se sentia culpada? Porque ela era. Porque a Cecília foi uma agente infiltrada que ajudava o Fujiwara que era um japonês que na época, né, ele se fazia lá de amiguinho dos britânicos, mas na verdade ele já estava agindo para fazer com que os japoneses invadissem a Malásia, e a Cecília achou aquilo interessantíssimo e resolveu ajudar, porque a Cecília caiu naquele conto dele de vai ser legal, vai ser melhor, né, o Japão aqui, todo mundo asiático, todo mundo igual, e é interessante que não é todo mundo igual, porque tem um trecho do livro que até fala assim, ó, até a Jujubi que fala essa parte, ela diz assim: talvez pessoas como ela, Jasmine e Abel, não importassem.
sendo brutalizadas ali, num cantinho tropical da Ásia, por pessoas bastante parecidas com ela. Japoneses. Era pra tipo, a gente é tudo asiático, a gente é tudo irmão. Não é não. E a Cecily ajudou, né? Eu falei que os capítulos dela eram os mais legais porque realmente era interessante. Eu queria entender por que ela disse que ajudou a tragédia acontecer. E de fato ela ajudou. E era interessante, né? A parte que ela contava de como tudo aconteceu. Mas ela foi uma escrota, porque ela ajudou a lascar tudo. Então, quando o filho dela desaparece, ela diz, a culpa foi minha. Sim, a culpa foi sua também, né? Tudo começa a desmoronar, os rapazes começam a ser sequestrados. No caso do Abel, ele é sequestrado para trabalhar numa ferrovia. E os jovens malásios que são sequestrados para a ferrovia pelos japoneses, eles sofrem todo tipo de maus tratos possível e imaginável, né? Eles estão lá num trabalho escravo, eles estão à força, eles foram sequestrados. Eles sofrem violência de todo tipo. O Abel, inclusive, é abusado né, também abusado sexualmente, além dos abusos físicos, né? E ele, inclusive, se torna um viciado, né? Ele meio que começa a beber muito para poder esquecer a vida dele. Nossa, gente, é muito sofrido. Os capítulos do Abel eram os capítulos, assim, que eu mais sofria de ler, assim. O que também aconteceu com a Jujube e a Jasmine. A Jujube acaba tendo que manter a casa, porque o pai dela continua trabalhando, mas ele já não ganha mais tanto assim. A mãe fica meio perturbada da cabeça. E é tipo assim, a Jujube é meio que, vou manter a sanidade. Faz uma amizade lá com um japonês que sempre visita a casa de chá onde ela trabalha, que é o seu Takahashi. E a gente pensa que essa amizade vai ser uma coisa boa, mas no fim das contas, na verdade, a gente pensa que vai ser bom, depois a gente pensa que vai ser ruim, porque o tempo todo eu fiquei esperando sempre acontecer o pior. Ainda bem que não acontece o pior com a Jujube, né? Mas acontece com a Jasmine, né? Que a Jasmine é a filha mais nova, que inclusive cortaram o cabelo dela e botavam roupa de menino nela. Por quê? Pra não acharem que ela era menina, porque os soldados japoneses iam nas casas atrás das meninas. Você imagina por quê? Imagina porque na humanidade, sempre na humanidade, as mulheres elas foram tratadas como mercadoria, né? Então, em uma realidade onde a gente tem um povo que invadiu uma região de outro povo, tem um monte de soldado lá. Vamos buscar as meninas. O que você acha que eles vão fazer com essas meninas? Vão brincar de boneca com elas? Não vão não. E tem uma parte que me deixou assim enojada no livro, que é quando a Jujube fala que eles gostam de meninas mais novas, porque as meninas mais novas não dão trabalho e não engravidam. Gente, nossa senhora, é perturbador isso, porque a Jasmine é uma criança de mais ou menos uns 8 anos de idade. E tem a Jujube, acho que ela tem uns 15, 16 por aí na história, mas eles não querem a Jujube. Eles não querem pessoas, meninas como a Jujube, eles querem meninas como a Jasmine. Eu acho, inclusive, existe um conceito, né, que são as mulheres de conforto. Eu não sei muito sobre, já ouvi falar, sei que o livro Herdeiras do Mar falou sobre isso, mas eu particularmente não li ainda Herdeiras do Mar. Mas pelo que eu entendo, as mulheres de conforto eram essas mulheres que na verdade nem eram mulheres, hein, muitas vezes eram só meninas, que eram levadas por esses soldados para serem o conforto sexual deles, né? E quanto mais nova, melhor. Porque, além de não engravidar, não dá trabalho, porque é só criança. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um crime num nível assim tão enorme. Pedofilia. Isso é tão nojento, isso é tão asqueroso. E aí eles começam a esconder a Jasmine no porão pra que as pessoas não saibam que tem uma menina. Porque os soldados não sabem que tem uma menina lá na casa. É horrível. Só que a Jasmine foge. Mas quando a Jasmine fugiu, eu fiquei, meu Deus, criança, por que tu faz isso? A Jasmine fez amizade com a Yuki, que era uma menina que aparecia lá de noite e ficava conversando com ela. E pela descrição que ela faz da Yuki, a gente já entende que a Yuki é uma menina de conforto. A gente já fica muito sensibilizado pela bichinha. É muito triste, inclusive é muito pesada a maneira como ela se apresenta, né, sabe? A Vanessa Chan não aliviou nada aqui na escrita.
E quando ela foge e vai pra junto da Yuki, aí eu, pelo amor de Deus, vão pegar essa menina. Eu fiquei o tempo todo achando que iam pegar a Jasmine e iam transformar ela numa mulher de conforto. Isso não aconteceu. Ainda bem. Mas o final da Jasmine também foi horrível. Porque a Jasmine encontrou o Fujiwara. Aí o Fujiwara, em vez de devolver ela pra mãe, disse assim, não, vou ficar com ela aqui. Aí eu pensei, meu Deus, o Fujiwara vai querer transformar esta criança em uma mulher de conforto? Só que aí quando a gente começa a descobrir a história da Cecília lá no passado, a gente começa a entender que provavelmente o Fujiwara é o pai da Jasmine. Porque a Cecília teve um caso com ele e a menina, que nem era tão parecida com o pai nem com a mãe, era parecida com o Fujiwara. E o Fujiwara com certeza percebeu isso, só que dá um engodo grande. Nisso reaparece a Yuki. Nisso a gente descobre que a Yuki também é filha do Fujiwara. E aí foi a parte que eu peguei um ódio mortal da Cecília. Que foi quando a gente descobre que a Cecília tinha ficado amiga da Lina, que foi a esposa do Fujiwara. E que quando o Fujiwara foi embora, abandonou a Lina grávida. Porque assim, a Cecília não sabia se estava grávida do marido do Fujiwara. Ok, mas a Lina estava grávida do Fujiwara. E quando o bebê nasceu, a Lina morreu. E aí a Cecília fez o quê? Eu já tenho 3 filhos para criar. Isso daí não é comigo. Deu seu jeito. Ela falou isso pra parteira. Eu entendo, Cecília, que realmente você não tinha uma... Apesar de que nessa época ela até tinha uma vida confortável, viu? Eu ia dizer que eu entendia você não ter condição de criar, mas ela meio que tinha, sabe? Mas ela desprezou completamente. E aquela criança se tornou a Yuki. E quando a gente percebe que a Yuki tem a vida que teve e tudo poderia ter sido completamente diferente se o Fujiwara tivesse aqui quando ela estivesse lá na Malásia quando ela nasceu, ou se a Cecília tivesse pego essa menina e tivesse criado como se fosse dela, tudo teria sido completamente diferente. E viu como o efeito borboleta aí do negócio, sabe? O efeito borboleta? Efeito dominó? Enfim, o efeito que acontece de uma atitude da Cecília que faz toda a diferença, de novo uma atitude da Cecília fez toda a diferença. E a Yuki aparece, mas eu não quero saber da Yuki, eu quero saber da Jasmine. E a Jasmine foge com a Yuki. E a Jasmine morre com a Yuki no incêndio. Ali eu entreguei. Se eu esperava ter um segundo de felicidade nesse livro, complicado. Até tive, quando o Abel voltou, né? Enfim, um milésimo, essa migalhazinha, sabe? A felicidade de centímetros. Foi quando o Abel conseguiu voltar para casa e reencontrou a Cecília e a Jujube. Mas a Jasmine já tinha morrido daquela maneira terrível. O Gordon já tinha morrido, que era o marido da Cecília. Eu fiquei muito triste, confesso. Eu fiquei triste. Fiquei triste mesmo, real, porque... ele não era um personagem muito importante assim na história, mas eu fiquei muito triste com a maneira como ele morreu e ele ficou muito mal depois do sumiço da Jasmine, né? Fiquei com raiva da Jasmine, pensei, meu Deus, que criança egoísta, que menina horrível, como é que ela foge e deixa os pais dela assim, sabendo que os pais vão estar preocupados com ela, mas, ai, sei lá, criança, né? Ai, nossa, tanta coisa, gente, tanta coisa. É um livro que te faz passar raiva. É um livro que te faz passar raiva. Mas não é um livro ruim, não mesmo. É um livro muito bem escrito. A história é muito bem construída. Talvez eu tenha achado um pouquinho too much o fato da menina que fazia amizade com a Jasmine ser a filha do Fujiwara também. Ou seja, elas eram irmãs, né? Eu pensei assim, nossa, mas que mundo pequeno. Mas sim, que mundo pequeno. Porque, ó, pensa aqui comigo. Eu moro em Fortaleza, que é a 4ª maior capital do Brasil. É a maior capital do Nordeste. E todo mundo aqui se conhece. Você fala com fulano conhece o Cicrano, que é amigo do Beltrano, que namorou, não sei, todo mundo se conhece. Aí tu acha que na Malásia, naquela época, todo mundo vai se conhecer também? Então, assim, pensando bem, havia sim uma grande chance da Jasmine conhecer a irmã, a Yuki, e isso aconteceu, né? Depois eu parei pra pensar, ué, ok, faz sentido, né? Até porque a Malásia também não é um país grande, né? Mas é um livro muito bom. Eu acho que ele é muito bem escrito. Eu acho, inclusive, que essa coisa de mostrar a Malásia, um país que a gente não fala, que a gente não comenta, que a gente não conhece,
né? Eu acho que a gente não conhece, porque quando fala assim Ásia, a gente pensa o quê? Japão, China, Coreia. Mas existem muitos outros, né? Eu acho muito interessante, eu gostei com a maneira como a Malásia foi mostrada e tal, mas teve alguma coisa nesse livro que não me fez amar ele por completo. Eu não dei 5 estrelas pra ele, eu dei 4,5. Mas eu não sei explicar exatamente o que foi. Eu não sei. Eu não sei se foram os personagens, que por mais que os personagens tenham sofrido, não teve um assim que eu me apegasse completamente, sabe? Um personagem que eu gostasse muito, que me envolvesse muito. E assim, a história é boa, mas não sei. Eu não sei explicar. Faltou alguma coisa, mas eu não sei explicar. Dito isso, é um livro ruim? Jamais. É um livro ótimo de ler. Mas você se prepare, porque o sofrimento vai ser grande. Então, a indicação da semana é A Tempestade que Criamos, de Vanessa Chan.